E aí, meus amores, como é que vocês estão? Gente, passando aqui para desejar a vocês amanhã um ótimo feriado, né, de Dia das Crianças. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Mas hoje eu vim contar para vocês um pouquinho do meu relato, né, pós-cirurgia, né, durante esses quase 30 dias, né? Quase um mês em casa, né? O que aconteceu? O que mudou? Qual foi a diferença que eu vi até o momento? Como que está sendo o meu pós-operatório, né? Então, se você já gosta desse vídeo, se você gosta de conteúdos assim, então não esqueça de ativar o sininho, de ativar as notificações e de se inscrever no canal. E, claro, né, dar um apoio aqui pra amiga de vocês, né, lá no meu Instagram, né, que é @jessica242002, né. Então, assim, gente, vamos pro vídeo, né. Vamos começar falando do dia da minha internação até hoje. E ignora as cachorras, tá? Eu vou contar aqui pra vocês. Gente, pra quem sabe, a minha internação foi no dia 15, né, de setembro de 2025. E a minha cirurgia foi no dia 16 de setembro de 2025. Foi esse ano. Então, vamos lá. O que aconteceu no dia 15, o que aconteceu no dia 16 e o que aconteceu depois desses 2 dias, né? Operada. Vamos lá. Gente, no dia 15, que foi na segunda-feira, foi a minha internação. Eu tive que dar entrada lá no Hospital São Paulo, perto da instituição onde eu fazia o curso, né? Que é na Jô Clemente, na antiga PAI de São Paulo. O hospital fica lá próximo. Tá, Jéssica, mas o porquê que você fez essa cirurgia e como que foi feito essa cirurgia? Gente, eu vou explicar. No dia 15 foi a minha internação, né? Eu tive que levar as minhas documentação, tanto do cirurgião, tanto do anestesista, né? Eu tive que levar todos os papéis que eles me entregaram antes da cirurgia. E para minha internação, para que eles pudessem olhar as papeladas e confirmasse lá no sistema que eu estaria apta para fazer a cirurgia, né? Gente, eles me acordaram na segunda-feira. Na segunda não. Eles me acordaram. Na segunda-feira eu internei por volta de meio-dia, 1h, ele estava fazendo a minha papelada 12h, 1h, para mim ficar no leito, né? O leito, para quem não sabe, é o hospital, gente. É o quarto do hospital, né? Que se chama leito. A gente não fala quarto, a gente chama de leito, né? E aí, isso no dia 15. Aí, beleza, deu meio-dia, deu 1h, a gente subiu. Eu e minha mãe, a gente subimos pro leito, onde eu ia ficar. E aí, eles levaram o meu almoço na segunda-feira pra mim almoçar. O enfermeiro chegou lá e falou pra mim as coisas que eu poderia comer ou as coisas que eu não poderia ter comido lá no hospital. Beleza. Confirmei e tudo. Aí, de almoço de segunda-feira foi arroz, feijão e, se eu não tiver enganada, foi carne moída e bundim e suco. E esse foi meu almoço. Aí, minha janta à noite foi arroz, feijão, repolho refogado
e frango empanado, né? Essa foi minha janta também na segunda-feira. Aí a ceia, lá por volta de 10 horas, 11 horas da noite, que foi o horário que eles me deram a última refeição, foi um suco e 3 pacotinhos de bolacha. E foi isso. Aí eu só comi isso à noite, né? Por volta de 10 horas a 11 horas. Mas por que, Jéssica, 10 horas, 11 horas? Que esse foi a sua última refeição. Porque, gente, a partir de meia-noite em ponto, eu não ia poder comer mais nada. Porque a minha cirurgia tava para acontecer no dia 16 às 7 horas da manhã, né? Então, eu acordei na terça-feira, era 5h50. O Péricles, eu tô falando o nome, né? Porque é o nome de um enfermeiro que foi super cuidadoso, foi super atencioso. Eu amei o trabalho dele. Ele falou pra mim, ele falou, Jéssica, eu vou passar amanhã de manhã pra te acordar 5h50. Por que 5h50? Porque você tem que tomar 6 horas, você tem que tomar banho 6 horas da manhã. Porque a partir de 6 horas da manhã, você já tem que estar arrumada pra gente descer pro centro cirúrgico, né? Que seria onde ia acontecer a minha cirurgia. Beleza, 5h50 eu entrei no banho, tomei banho rápido, aquele banho básico, porque eu já tinha tomado banho na segunda-feira à noite. E aí de manhã, que foi pro dia da minha cirurgia, eu tomei aquele banho básico, né? Banho básico que eu falo eu não podia molhar a cabeça, eu tinha que molhar do pescoço para baixo, né? A cabeça eu não poderia molhar, por quê? Porque se eu molhasse a cabeça, poderia que acontecesse alguma coisa na minha cirurgia, né? Então, para evitar riscos, essas coisas, eles falaram que era bom eu não molhar a cabeça. E beleza, tomei meu banho, me arrumei, esperei o Péricles, né, voltar pro meu leito, para ele me arrumar na cama, para me poder descer. Aí, beleza, eu coloquei aquela roupa, né, de centro cirúrgico, que é tipo um roupão, a touca e os negocinhos que vai no pé, porque a gente não pode andar de pé no chão por causa de contaminação. E foi isso. E aí eu já tava com contraste, né? Contraste, gente, pra quem não sabe, é o medicamento na veia, né? Contraste não, desculpa, eu não usei contraste, eu usei o acesso, né? Que é a medicação na veia. Gente, o primeiro acesso que eles fez em mim, eu odiei, tá? Tô sendo sincera. Por quê, Jéssica, você odiou? Porque a enfermeira, antes do Péricles me atender, ela tinha furado a minha veia. E eu tinha falado, eu já tinha avisado pra ela, ó, minha veia, ela é fina e ela some. E aí eu vi que ela meio que ficou furando a minha veia e ficou cutucando. E estava doendo. Tanto é que a minha veia, ela estourou. E aí eles tiveram que achar a minha veia aqui em cima da mão. Então eles tiveram que furar aqui na minha mão para poder fazer o acesso novamente. Porque o daqui do meu braço, onde a gente tira sangue, eles não iam conseguir porque já tinha estourado a veia. Beleza. Fiz o acesso, tranquilo. Quando eu entrei nessa área cirúrgica, eles perguntou qual era o meu nome e a minha idade. E eu falei, eu me chamo Jéssica e tenho 23 anos. Eles falaram, Jéssica, você conta até 3. Quando você contar até 3, você vai apagar, né? Você vai dormir por causa da anestesia geral. Beleza, foi o que aconteceu. Eu contei até 3 e aí eu dormi, né? Eu simplesmente dormi. E aí, beleza. Aí eu acordei lá no centro cirúrgico,
meio-dia, se eu não estiver enganada, foi 12:30. Foi 12:30. Porque 12:40, 12:50 eu já tava subindo pro quarto novamente, pro meu leito, né? E aí, beleza. Isso na terça-feira. Tranquilo. Enquanto eu estava acordando da anestesia, né? Eu entrei em choque lá na minha maca, no centro cirúrgico. Por quê, Jéssica? O que aconteceu pra você entrar em choque? Gente, eu quase comecei a chorar no centro cirúrgico na hora que eu acordei, porque eu acordei super mega assustada por causa de duas mulheres que estavam deitadas do meu lado, dos meus dois lados, tanto do lado direito, tanto do meu lado esquerdo, né? Direito e esquerdo. Elas estavam, gente, assim, elas tinham também acordado da anestesia, só que elas estavam gritando de muita dor, né? Uma tinha perdido, eu acho que o joelho, né? Alguma coisa no joelho. E aí eles tiveram que colocar tipo uma massa no joelho delas, né? E fazer a cirurgia de uma delas. A da outra, porque tinha amputado, né? O dedo do pé dela, né? Ela perdeu a metade do dedo. E aí, na hora que eu acordei, pensa no susto que eu levei, né? Porque, gente, calma lá, você tava dormindo. Aí, do nada, você acorda com duas pessoas do seu lado gritando. E você também tinha acabado de fazer a cirurgia. Beleza. Fui, acordei. Eu simplesmente, quando eu escutei elas duas gritando do meu lado, eu queria levantar, né, a minha cabeça. E o médico falou: Jéssica, você não pode levantar, você não pode se mexer agora, porque você acabou de acordar da anestesia, da cirurgia. E eu falei: então me leva pro quarto. Eu não quero ficar aqui nesse centro cirúrgico com essas moças tudo gritando do meu lado de dor. E aí ele falou: tá bom, a gente vai te levar pro quarto. E a gente já fez o seu raio-x enquanto você estava dormindo, né? Por que, gente, que eles fizeram como que fala? O raio-x. Porque eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu fiz, gente, a videotoroscopia, né? Pra simpactonomia. Simpactonomia é o nome dado pra minha cirurgia, né? Que é pra hiperidrose. Mas eles usaram uma mini câmera que se chama videotoroscopia, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Só um minutinhos. Então, vamos lá. O que eles fizeram? Gente, eles tiveram que tirar uma glândula, né? Do nervo simpático, que é o nervo do sistema nervoso. E eles tiveram que cauterizar, né? Como assim, Jéssica? Tiveram que cauterizar a sua célula do suor excessivo. Exatamente. Gente, desse lado aqui, não sei se vocês vão ver. Ó, tá vendo? Tá até com um pontinho pequenininho ainda. Nesses buraquinhos menores foi a entrada da câmera, tá? E esses daqui maiores, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esses daqui maiores, que eu acho que eu não vou conseguir mostrar, aqui, ó. Tá vendo? Que é esse lado aqui, ó. Esse maior, debaixo do meu braço, tá vendo? Esse maior foi os que eles cortaram, né, o nervo. Então, eles tiveram que fazer duas inseções de cada lado, né, das minhas axilas, que era onde ficava as glândulas da hiperidrose, né, que é do suor excessivo. Beleza. Cortou e cauterizou as glândulas, né, que é a célula.
beleza. Aí eles cortaram, colocaram lá o curativo, né? Eu tive que ficar 24 horas de curativo após a cirurgia. Na terça-feira mesmo, à noite, eu já vim embora. Gente, eles me deram alta na terça-feira, se eu não tiver enganada, era 3h55. 3h55, quase 4 horas. Eles me deram alta 3h55. Porém, o meu pai, ele foi me buscar, era 7. Era 7h50 e pouco, quase 8 horas da noite. Meu pai foi me buscar na terça-feira, no mesmo dia que eu fiz a cirurgia. Beleza. Jéssica, você veio pra casa na terça-feira, você fez o curativo, você tomou banho. Sim. Gente, quem tava me ajudando do dia 15, do dia 16 até o dia 26 foi a minha mãe, né? Dia 26 de setembro. Foi a minha mãe. Por quê? Gente, eu, Jéssica da Silva Santos Pereira, por mais que esses cortes que eu mostrei pequenininho, dói, tá? Dói muito. Tanto dói que eu, Jéssica, eu tava parecendo uma aleijada, de verdade. Uma aleijada, assim, que eu digo, de não conseguir tomar banho sozinha. Eu não tava conseguindo tomar banho sozinha. Comida, eu não tava conseguindo colocar minha comida. Ficar descendo a escada sem condições, eu não tava conseguindo. Tanto é que a minha mãe vinha até o quarto, uma boa parte eu passei deitada no quarto e na sala. Porque eu não conseguia fazer as coisas sozinha. Quando eu sentava, doía. Quando eu deitava, doía. Quando eu respirava, principalmente quando eu respirava, doía o meio do meu peito. Ainda dói? Dói, mas não tá como era antes. Antes eu ficava muito cansada, com falta de ar. Isso aqui que eu tô fazendo agora, falando com vocês e respirando fundo, era algo que eu não estava conseguindo. Tanto é que quem viu meus stories do dia da cirurgia e após a cirurgia falou: Jéssica, fala um pouco mais alto porque eu não estou te ouvindo, né? E, gente, não é porque eu não queria falar alto, é porque realmente eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, eu tinha acabado de chegar em casa, eu estava me recuperando de uma cirurgia que, por mais que o médico falou, Jéssica, não é tão invasiva, gente, querendo ou não, foi algo que mexeu por dentro de mim, né? Mexeu ali próximo do meu pulmão, né? Essa glândula fica próximo do nosso pulmão. Então, querendo ou não, fica mesmo sensível, né, dentro da gente, porque é algo que foi por dentro. Eles tiveram que enfiar uma câmera nesses buraquinhos para poder cauterizar lá dentro, né? Cauterizar que eu falo, gente, é como se fosse congelar o nervo e depois queimar para poder tirar, né? Foi assim que eles fizeram. E foi por videotoroscopia, como que fala? Labial não. Eu esqueci, videotoroscopia lateral, né? Por que, Jéssica, videotoroscopia lateral? Porque, gente, foi debaixo das minhas axilas e foi nas laterais, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Deu. Uma aqui e uma aqui. Esses maiores, gente, foi aonde foi tirado a glândula, né? Eles cortaram ela lá dentro e aí depois eles tiraram ela, né? Pra não correr o risco de eu suar em outra parte da mão. Então eles preferiram tirar, né? Do que só colocar os clipezinhos. Então, no meu caso, eles tiraram a glândula para mim não suar nas minhas mãos. E, gente, essa cirurgia funcionou no seu pé? Tem muita gente que me perguntou. E, gente, por incrível que pareça, por mais que essa cirurgia é só aplicada pra mão, no meu caso, afetou o meu pé também, né? O meu pé também suía bastante.
E eu percebi que ele secou também por completo. Tipo assim, ele fica úmido, mas é o úmido normal dele. Não é aquele úmido de, nossa, tá suando horrores e você não consegue colocar uma sandália ou um sapato no pé. Não, gente. O meu pé, ele fica úmido, só que ele não fica suando igual ele suava. O meu pé, gente, ele chegava a ficar preto quando ele suava demais. E pingava no meu sapato, pingava na minha sandália. Eu não conseguia usar sandália. E aí isso foi algo que tava me deixando já muito triste, né? Porque era algo que mexia muito com a minha autoestima. E eu tinha essa doença, né? Porque é considerada doença desde que eu era muito novinha, desde dos meus, 4, 5 anos, desde criança. E aí os médicos na época que eu passava, os dermatologistas, eles falaram, Jéssica, tem a cirurgia? Tem. Só que por você ser uma criança, eu não indico você fazer essa cirurgia por agora. Se caso você vê que quando você for crescendo não vai melhorando o seu suor, aí sim você pode fazer a cirurgia, mas caso contrário, eu não indico. Então, o que que os médicos me indicavam? Eles me indicavam antitranspirante, creme antitranspirante, eles me indicavam lenço umedecido, eles me indicavam remédio para antitranspirante, eles me indicaram um monte de coisa e que para mim não era eficácil, né? Porque não funcionava para mim. Então eu fui e fiquei correndo atrás no posto para ver se eu conseguia fazer a cirurgia. Tanto é que o antigo médico que me encaminhou para lista de espera do caixa para me passar com o cirurgião torácico, porque é só esse médico cirurgião torácico que consegue fazer esse tipo de cirurgia, né? Então ele foi e me deixou como encaixe na fila de espera. Ou seja, eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos na fila de espera para me poder fazer essa cirurgia. E teve gente que falou, Jéssica, mas você estava trabalhando, você tem convênio, você não conseguia fazer pelo seu convênio? Não, gente, eu não conseguia fazer pelo meu convênio porque o tipo do meu convênio é o convênio Amilfácil, só que o básico, o meu convênio é o básico, ele não é aquele plano de saúde completão, sabe? Ele é o básico do básico. E aí, se eu fosse fazer pelo meu convênio, ele cobria somente uma metade e a outra metade eu teria que pagar a parte, né? No caso, em particular. E aí, se eu pagasse em particular, eu ia ter que reembolsar do meu bolso R$ 2.000, tá? Se eu fosse fazer pelo meu convênio, né? Porque, como eu estava falando, o meu convênio ele só ia cobrar uma parte da cirurgia, mas a outra parte ele não ia cobrir. Então, foi isso, beleza. E Jéssica, como que foi no dia do seu retorno, que foi no dia 26 com a cirurgião? Gente, no dia 26 de setembro, que foi o meu primeiro retorno com a cirurgiã, após a minha cirurgia, depois de 10 dias operada, ela simplesmente viu meus pontos e falou, Jéssica, como você ainda tá com muita dor e os seus pontos ainda não caíram, mas não se preocupa, tá? Porque o seu ponto, ele vai cair. Não se preocupa. E se caso não cair, você pode vir aqui que a gente pode estar, né, tirando. Beleza. Gente, no dia 26 eu fui, né, tive o retorno com ela. Ela perguntou como que tava, né, meu suor, se parou por completo ou se tava suando em outra parte. E sim, gente, essa cirurgia, desde o começo, eu sempre fiquei sabendo e a médica me explicou que eu poderia ter um suor compensatório. Jéssica, o que é um suor compensatório? Gente, é uma sudorese, né, compensatória. O que é isso? O suor, ele pode suar em outra parte do meu corpo, como, por exemplo, minha cabeça, minhas costas,
as minhas coxas, debaixo dos meus seios. Então, tudo isso eu já sabia que poderia vir a acontecer. Tanto que veio. Como assim, Jéssica? Você operou para a mão e agora você tá suando em outra parte. Sim, gente, é normal você ter um suor compensatório. Por quê? Porque o seu corpo precisa do seu suor para produzir aquilo que de certa forma foi retirado. Então, ele precisa reproduzir em outra parte do seu corpo, né? Então, assim, gente, o meu suor compensatório eu tive muito e tô tendo debaixo dos meus seios. Aqui debaixo. Tanto é que debaixo dos meus seios, em uma parte só dos meus seios, tá ficando, como eu posso dizer, com casquinha. Tá ficando assado, tá vermelho e tá descascando. Então eu tenho que estar passando algum creme ou algum olhinho ali na área pra poder hidratar, né? Pra não piorar mais ainda, pra não ficar tudo assado. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando porque foi o que foi passado pra mim. E eu apenas estou relatando o que aconteceu comigo durante esses quase 31 dias. Quase 31 dias. Então, assim, eu estou suando debaixo dos seios. É chato, gente. É chato. Mas eu sempre falei pra minha mãe, o importante é não suar a minha mão e meu pé. Se não suar a minha mão e meu pé, eu tô tranquila, de boa. Porque assim, gente, suar minha mão e meu pé é algo que pra mim era muito constrangido. Por quê? Porque quando alguém pegava na minha mão pra cumprimentar, eu não conseguia cumprimentar a pessoa porque eu achava o meu suor da mão muito nojento. E aí eu percebia que as pessoas, quando tocavam na minha mão e eu apertasse na mão da pessoa, a pessoa ficava meio assim olhando minha mão, porque minha mão tava molhada, né? E era um molhado, gente, que era de pingar mesmo, né? Tudo que eu pegava, eu deixava molhado por causa do meu suor da mão. Sapato, sandália, eu não podia usar sandália porque o meu pé suava. Então eu sempre tive que usar somente tênis. E agora, graças a Deus, com o meu pé, né, parando de suar e minha mão, agora eu tô conseguindo usar mais sandalinha, chinelo, essas coisas. Porque era algo que eu não usava mesmo. Eu não tinha hábito de usar. Por causa do meu suor hiperidrose, né? Do meu suor excessivo, tanto da mão, tanto do pé. Mas graças a Deus minha mão tá sequinha, como vocês podem estar vendo. Inclusive agora eu tenho que passar creme praticamente o tempo todo, porque de tão seca que ela tá, ela chega até ficar ressecada, né? Ela fica com as pelinhas meio que querendo fazer machucado na minha mão. Aí eu tenho que usar creme pra deixar ela sempre hidratada, pra não rachar. Então, assim, eu tô tendo sim suor compensatório na parte de baixo dos seios, mas por enquanto eu tô percebendo que é uma área que não me afeta tanto igual a minha mão e o meu pé, que me afetava bastante. Dá pra mim relevar. O meu pós-operatório foi bem dolorido, não vou mentir. Minha mãe, do dia 15 e 16 de setembro até o dia 26 de setembro, quem tava me ajudando a tomar banho, a subir comigo as escadas caso eu fosse tomar sol ou comer comida, era minha mãe que estava me ajudando. Tanto gente, que eu comecei a melhorar do dia 27 de setembro pra cá, né? Porque antes disso eu não tava 100% bem. Eu ainda não estou 100%, mas de 100% eu tô, acredito eu, uns 60%, né? Eu tô bem em 60%. Por que, Jéssica, você tá bem em 60% e já tá boa pra voltar a trabalhar? Inclusive, gente, eu vou voltar a trabalhar na segunda-feira agora, né? Depois de amanhã, no dia 13 de outubro. Porque, gente, eu
fiquei 29 dias, quase um mês em casa, né? E aí, passou de 15 dias, você já entra como caixa. Então, no meu caso, funcionou desta forma. Como eu tinha feito a cirurgia e eu já tinha mandado a foto dos atestados para as minhas, né, gestoras, ela já estava sabendo o que estava acontecendo comigo, porque que eu não estava indo trabalhar. E aí, elas falou para mim, Jéssica, você vai ter que entrar como caixa. O que é isso, Jéssica? Entrar como caixa? Gente, os primeiros 15 dias, quem paga para você é a empresa. Depois de 15 dias, é o INSS que paga. E aí, o médico do trabalho, ele vai te dar o encaminhamento ao INSS, na qual você vai ter que ligar ao INSS ou abaixar o aplicativo, Meu INSS, para poder fazer o procedimento, né, do seu benefício. Para o INSS te pagar aquele restante dos dias que você ficou afastada do trabalho, né? Então, como eu fiquei 29 dias, quase um mês em casa, né? Quase 30 dias, quem vai pagar para mim o restante é o INSS. Só que como eu tô voltando agora pro trabalho, o médico do trabalho me orientou e ele falou, Jéssica, você voltando pro trabalho agora, quem vai voltar ao normal a pagar para você as coisas, tudo, vai ser a empresa, né? De novo. Então, eu voltando pro trabalho, agora, né, no caso de segunda-feira, dia 13, quem vai continuar pagando para mim, por eu voltar ao trabalho, vai ser a empresa, né? Então, é isso. E aí, eu tenho que ficar ligando lá na central do INSS 135 para ver como que tá o encaminhamento ao meu processo de análise, né, dos meus documentos da perícia, para mim saber o dia que eles vão poder depositar para mim, né, o restante dos dias que eu fiquei afastada, né. Então, é isso. Tô me sentindo melhor. 2 pontos meus, que é esses de cima, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, ainda não caiu. Já os outros 2 de baixo, da lateral, já caíram. Os de baixo caíram, gente, quando eu estava com 15 dias operada. Quando eu completei 15 dias da cirurgia, eu já caiu meus pontinhos de baixo. Os únicos que ainda eu acredito que não tá 100% seco é os de cima, porque é os que falta cair. Então, é isso o meu relato pós-cirurgia, depois de quase 30 dias em casa, afastada do trabalho, foi exatamente esse. Mas eu tô muito feliz porque eu vou voltar a trabalhar, né? Eu não gosto de ficar parada, mas eu entendo que foi tudo no propósito de Deus. Se Deus tá fazendo eu voltar pro trabalho agora, é porque eu já estou apta ao trabalho. O médico do trabalho também prescreveu para mim não pegar peso acima de 5 quilos durante 15 dias. Ou seja, foi o médico do trabalho que me avaliou ontem e ele já me deu esse encaminhamento. E ele falou, Jéssica, esse encaminhamento, por mais que eu já mandei para sua empresa, né, pelo sistema, é bom você entregar na segunda-feira na mão das suas gestoras esse encaminhamento meu que eu estou te entregando, para você não pegar peso acima de 5 quilos durante 15 dias, né? Porque assim, gente, como eu carrego bandeja, tem dias que não vai estar tão pesado e vai ter dias que vai. E aí, no dias que tiver muito pesado, eu não vou poder carregar, porque senão pode afetar ali a área, né, da cirurgia. E eu não quero que afeta, né? Também porque eu acabei de fazer a cirurgia, então tá, de certa forma ainda tá muito recente. Semana que vem, dia 15, eu completo um mês que eu fui internada para fazer a cirurgia. E no dia 16 completa um mês que eu fui realizada, né? E concluída com sucesso a minha cirurgia, né? Então eu ainda estou no processo de adaptação
do pós-cirúrgico, né? Os médicos também lá no hospital me deram alguns exercícios para mim poder estar fazendo em casa para o meu braço não perder os movimentos, né? E não atrofiar, porque conforme mexeram dentro do meu das minhas axilas, né? Foi dentro do meu tórax. É uma área que, querendo ou não, é muito sensível. Então, e eu, como eu trabalho com a mão, né, segurando bandeja, carregando as coisas, por esse motivo eles me deram os exercícios para mim estar fortalecendo o meu braço, para quando eu voltasse a trabalhar eu tivesse já apta a trabalhar. E claro, sem pegar muito peso, né, para não afetar ali a região onde está a cicatrização e os pontos da cirurgia. Então, é isso. Fica com Deus e aproveitam vocês, crianças, amanhã, porque o dia amanhã é todos de vocês. Então, é isso. Tchau!